A você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, seja bem-vindo. Nós falamos direto do 23º Congresso Brasileiro do Agronegócio, realização da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, junto da B3. E nesse ano, Notícias Agrícolas tem uma abordagem diferente, com o privilégio de fazer 3 episódios de podcasts, de videocasts, né, já que a tecnologia nos permite chegar a você com som e imagem. E nós temos aqui 3 assuntos que vão permear praticamente todos os painéis que serão realizados ao longo do Congresso na edição deste ano de 2024. E um desses temas, talvez um dos mais relevantes, porque ele vai ser sempre presente, sempre constante nas discussões, é o desafio da comunicação no agronegócio. E para que a gente possa debater um pouco mais desse assunto, entender que momento é esse e o que precisamos continuar fazendo, a gente recebe aqui neste primeiro momento Carmen Pérez, que é pecuarista e ativista de bem-estar animal, e também o senhor Marcos Amazonas, consultor da ABAG e CEO da Conect. Carmen, seja bem-vinda, um grande prazer recebê-la aqui no Notícias Agrícolas, né, nessa iniciativa tão importante da ABAG. Seja bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é meu, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, nós também. Marcos, seja bem-vindo, o senhor também é uma grande referência para nós, assim como a Carmen. Seja bem-vindo. Um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas. O prazer é meu. Espero que tenhamos uma boa conversa aqui. Com certeza. Bom, senhores, é um tema bastante relevante, é um tema recorrente e é um tema que talvez esteja presente sempre nos próximos congressos da ABAG ou de qualquer outra instituição. A comunicação, assim como o agronegócio, ela é muito dinâmica e ela vem tentando se adaptar ao agronegócio, mas ainda com alguns obstáculos, né, Carmen? Você que além de pecuarista, além de ativista do bem-estar animal, é completamente comunicadora nata, é possível perceber. Você vem tratando desses desafios, mas sempre apresentando mais soluções do que questionamentos, né? A comunicação, eu acredito que ela seja fundamental em qualquer aspecto da vida, de dentro de casa até a nossa parte profissional. Como ela é importante para que a gente seja claro, para que a gente tenha uma linguagem clara e especialmente dentro do setor do agronegócio, que a gente percebe, e esses anos me ensinaram um pouco isso, é que aquilo que a gente sente, né, tem que ser mais forte do que a realidade concreta. Então isso é um perigo enorme, porque é muito do que a gente ouve. Então o que estão falando do agronegócio? E se a gente não se coloca como cadeia de uma forma muito organizada mesmo, quando eu falo como cadeia, não é uma iniciativa aqui, outra ali, é uma organização da cadeia para que a gente tenha uma linha de raciocínio constante, trazer a informação confiável, para que as pessoas não fiquem mais vulneráveis às informações negativas, porque as informações negativas elas sempre irão existir, isso é fato, mas ela tem que ter uma contrapartida de uma comunicação verdadeira positiva. E isso só pode acontecer quando existe uma organização mesmo. E, Marcos, como é que o senhor entende essa vulnerabilidade a essas informações negativas que a Carmen coloca de forma brilhante? Acho que esse é um ponto nevrálgico da comunicação no agro, essa vulnerabilidade. Como é que o senhor avalia hoje esse momento do nosso setor diante dessas vulnerabilidades a essas informações mais negativas? Bom, essas vulnerabilidades são presentes, não é? O próprio segmento reconhece uma inabilidade na comunicação, que ele está se estruturando para se comunicar melhor, não é? Ficou muito focado na sua própria execução e menos na sua própria divulgação. E isso levou a um problema, que é um problema de percepção. Não é? Quando eu tenho um problema de percepção, não adianta eu fazer mídia. Eu preciso fazer comunicação. E eu preciso me comunicar de uma maneira bastante abrangente para que eu consiga falar com muitos segmentos, com vários setores, de uma maneira simultânea, para que com isso eu mexa na percepção. Porque se eu simplesmente fizer uma campanha, é isso, a pessoa fala, é isso porque eles estão ganhando dinheiro com isso aqui tudo? Quer dizer, a percepção é negativa, eu não consigo vencer com campanhas isoladas. Eu preciso de um trabalho de médio prazo, constante, abrangente, não é? E persistente, para mexer, porque essa inabilidade levou a uma percepção negativa do agro, né?
É isso. Nós já estamos fazendo essas ações simultâneas, Marcos. Vou perguntar para ti, depois quero ouvir a Carmen também sobre isso. Nós pretendemos começar agora, nesse segundo semestre, pelo menos no projeto que a gente está fazendo. Mas várias associações do agro têm feito. A Carmen colocou muito bem. Um problema que a gente tem também é que quando você faz isso de uma maneira constante, ampla, permeando vários segmentos e vários setores de comunicação, você precisa ter uma certa união também entre todas as associações. Porque se cada uma falar uma coisa diferente e não tiver algum ponto em comum, você diminui a força de tanta gente falando, ela fica dispersa. E você precisa estar envolvido com a sociedade. Não é? Então, vamos dizer assim, a sociedade, isso a gente já começou a fazer, todo o segmento. Né? A sociedade tem demandas pela preservação. O agro tem que se engajar. Se eu não me engajo, se a sociedade não me vê como participante, a visão dela para o agro é difusa. Se a sociedade está demandando biodiversidade e eu não me posiciono, eu fico difuso. Se eu fico difuso, eu não sou percebido. Se eu não sou percebido, a frase de que eu não ser percebido é sinal que eu estou fazendo contra. Se eu estivesse fazendo a favor, eu seria percebido. Então, ao me tornar difuso, eu trabalho contra mim mesmo, entendeu? Carmen, como é que você vê essa união das instituições e essas ações simultâneas? Elas, na sua percepção, como é que está esse movimento? Eu estou muito otimista porque eu tive o prazer de receber essa apresentação agora da BAG, desse plano de comunicação. E quando eu recebi o convite para falar hoje, era justamente trazendo esse aspecto da comunicação. Então, eu tinha montado o meu roteiro para falar da urgência que o setor tem de se unir para falar para o setor, para falar fora do setor de uma forma, porque tudo na vida é constância e perseverança, né? E a comunicação ela não vai ser diferente disso. Uma constância de estar em todos os lugares, falando com todas as pessoas de uma maneira positiva, né? Positiva, com a guarda mais baixa, porque é uma coisa que eu acredito também. Muito tempo o setor se comunicou de uma forma com grandes plantadeiras, que isso é maravilhoso. Eu digo maravilhoso o que o país teve de conquistas de produção. Sim. Mas as pessoas não se conectam com máquinas, as pessoas não se conectam com implementos, as pessoas se conectam com pessoas. Então, eles não se identificavam com a produção. O que uma pessoa que não conhece o agro, vê uma máquina colhendo, aquilo para ela não faz o menor sentido. Então, trazer as pessoas que realmente estão no campo, trazer essa parte humana, trazer esse sentimento humano, porque as pessoas que estão no campo, elas têm uma ligação muito forte com a terra, elas têm uma ligação muito forte com a cultura, seja com a agricultura ou seja com a pecuária, existe um elo muito forte. E isso é muito importante também. E a gente ainda não abordou, talvez de forma eficaz, direta, e essa relação, né, humana do campo e levá-la para além das porteiras, né? Nós conhecemos essas relações. As pessoas que estão distante de nós, elas ainda não têm a percepção completa do quanto essas relações são complexas, profundas e duradouras. E eu acho que esses são valores importantes do campo e que precisam ser levados adiante, né? Só vou dar um exemplo, é um exemplo muito forte, não é? Muito duro, mas muito real. Na mídia, nas últimas décadas, a única vez que você viu trabalhadores do campo falando com amor foi no desastre do Rio Grande do Sul, quando a mídia foi obrigado a chegar neles e sentiu aquele cara, não, eu vou me reerguer, eu perdi tudo, mas eu vou fazer, eu vou continuar. Então, foi a primeira vez que você viu na grande mídia o amor do agricultor, o amor do produtor pela coisa retratado. Através do sofrimento, né? E não o senhor, o capitão do engenho, o homem não sei o quê, o devastador, entendeu? Que é uma coisa muito presente. Então, para a gente ver, e como calou fundo, você vê que a repercussão na sociedade foi extremamente próxima.
porque eles sentiram aquele amor que nunca foi retratado. Sim. Nós temos que retratar isso. Nós temos que assumir. O agro tem que ter legitimidade para falar dele mesmo com a voz dele e não através de terceiros. E como é efêmera essa relação com a máquina, por exemplo? Algumas das imagens que primeiro apareceram dos campos gaúchos foram aquelas máquinas submersas. Sim. E aquilo, claro que era importante recuperar, é importante recuperar, mas aquelas, né, os animaizinhos que se foram, que sofreram, que as plantas terras lavadas, né? Quando você vê aquelas terras totalmente lavadas. A conexão é imediata. É imediata. É imediata. E é muito forte. E quando vocês falam desse plano da ABAG, foi uma demanda, inclusive, dos associados da ABAG de que houvesse uma reestruturação na forma de pensar a comunicação de uma forma bastante ampla, uma visão 360 graus, né, Marcos? Foi, vamos dizer assim, um reconhecimento de uma inabilidade e de uma falta de união do setor. Quer dizer, então, a diretoria da ABAG encomendou um estudo, uma análise sobre essa realidade. E aí, no trabalho, a gente procurou fazer uma maneira de mostrar várias possibilidades de reverter. Claro que a gente começou fazendo uma pesquisa. Não vou querer me alongar na pesquisa, mas para dar um detalhe simples. A gente entrevistou mulheres de 25 a 55 anos. Mais de 63% ou 65% delas afirmaram que o agro maltrata o trabalhador e prejudica a água e o solo. E esse dado, né? E mais ou menos o mesmo número também disseram que o agro carrega o Brasil nas costas e usa inovação. Ou seja, os extremos da mídia. Porque no jornal aparece uma fazenda que teve um trabalhador escravo. Como se não houvesse aqui em São Paulo, no Bom Retiro, o boliviano trabalhando, sim, não sei o que e tal. Mas isso tem uma repercussão muito forte, não é? E há uma estrutura forte de detratar o agro, entendeu? Que precisa ser combatido, não é? Então, quer dizer, a imagem, e isso é uma percepção. E a gente fez uma pesquisa de percepção. Concorda ou discorda com as frases? É para medir a percepção, não pedir para ela falar sobre nada. Se ela concorda com essa frase, 65% concordam. Realmente o agro maltrata os seus trabalhadores. Que é uma inverdade. Entendeu? Como isso deixa claro, né, Carmen, que essa imagem ainda está difusa. Quando a gente ouve você falar nas redes sociais, nos documentários que você tem lançado, né, são tão humanos, né? A sua relação com os animais, ela retrata a enormidade dos homens e mulheres do campo. E você fala muito sobre o respeito que essas relações precisam com a terra, com os recursos naturais de uma forma geral, com os animais. Com as pessoas, com, né? as pessoas que estão... E era isso que eu queria trazer. As pessoas que estão ali ao teu lado, elas falam como elas aprendem contigo, como elas te olham fazer para poder replicar aquilo. E essa é um exemplo de comunicação. Fazer e trazer pessoas para que elas observem e aprendam contigo. Isso também é uma forma de comunicar, né, Carmen? Muito, e é muito interessante que quando a gente traz esse aspecto do bem-estar animal para dentro da fazenda, a gente percebe uma melhora dentro das estruturas familiares. Por quê? Porque a gente fala muito sobre comunicação, a gente fala muito sobre respeito. E não adianta a gente falar de bem-estar animal se não existir bem-estar humano. Então, se dentro da casa daquele colaborador for um caos, ele não vai conseguir trabalhar exercendo uma função de um vaqueiro que trata bem o animal, por exemplo. Então, é um trabalho muito forte. A gente fala que as mulheres têm um papel também muito fundamental nessa parte, né? A gente percebe que quando tem um colaborador bem, é porque tem uma mulher que está bem, e é importante trabalhar essa estrutura dentro da fazenda. E então esse aspecto ele está muito difundido do que as famílias têm que estar bem para a gente ter um bem-estar animal e, enfim, e ter todas essas boas práticas de produção. E quando você tem pessoas bem, trabalhando bem, elas vão falar bem sobre o que elas fazem. Elas vão querer defender o que elas fazem. Elas têm orgulho, né? Elas têm orgulho. Elas têm orgulho daquilo que elas estão exercendo. Então, a gente tem muita polêmica em relação a um estímulo tátil, que a gente chama de massagem, que a gente faz nos bezerros, que é o primeiro contato entre o homem e o animal,
A gente colocou isso há mais de 10 anos e foi bem desafiador, não tem mais de 10 anos, bem desafiador o início, porque imagina os vaqueiros, né, fazendo massagem em bezerro. Por que está fazendo isso? Eu falo disso sempre antes dos nascimentos, porque simula as lambidas da vaca, depois facilita os manejos subsequentes. Tem pesquisa científica mostrando que melhora até a imunidade do animal, ganho de peso do animal, até a desmama, enfim, tem muitos estudos mostrando, estudos que a gente fez na fazenda. Então, para convencê-los, né, toda vez que entra um vaqueiro novo, eu vou a fundo com eles no assunto. E aí eles percebem, quando a gente está, às vezes, num pasto com algumas fêmeas que estão em recria, eles falam, tá vendo aquela lá? Olha como tá mansa. Esses aí que receberam massagem, tá mansa. Então, eles têm a percepção do reflexo do trabalho deles dentro da fazenda, porque antes era um gado bravo. Isso é muito fantástico, né? Porque a gente percebe isso na ambiência, né? No comportamento dos animais. E essas imagens dos bezerros ali sendo massageados é uma coisa que não tem como não haver uma conexão. Uma mãe que está em casa assistindo essa cena, ela se identifica numa mesma hora. Eu não sou mãe, mas eu imagino, né? A conexão é imediata, o carinho, o cuidado, a proteção e preparar ele para o mundo. E não tem pai e mãe que não queira o melhor para o seu filho, para o seu filhote, do que isso, né? Quando você tem uma prática, e essa prática está ligada não só a uma estrutura, vamos dizer assim, mecânica e física de uma fazenda, mas ela está ligada a uma estrutura de relação entre o animal, o homem, a terra, a planta. Essa é a relação rica e produtiva realmente do agro. Aí, quando você coloca a tecnologia, você melhora essa produtividade, mas só a tecnologia também não resolve. Quer dizer, eu digo assim, essa integração é o que a gente tem que comunicar. E a gente mesmo pecou quando a gente coloca assim uma colhedeira, um campo enorme, nenhum funcionário. O cara olha e fala, pô, esses caras não empregam ninguém. É verdade. E a gente esquece que a gente tem mostrado muito mais uma agricultura extensiva e absolutamente, vamos dizer, praticamente de grãos, mas a comida que a gente come é de uma agricultura familiar, na sua grande maioria, não é? Sim. Então, quando a gente olha a cadeia do agro como um todo, é gigantesca, não é? Agro, vai olhando. Tudo, né? Não é? Agro. Nós estamos aqui no estado de São Paulo, o governador Tarcísio acabou de dizer, o agro paulista conta com mais de 300 produtos. Então, claro que é o agro do café, da cana-de-açúcar, da carne bovina, mas é o agro do caqui, é o agro do morango, É o agro do shampoo. trigo, É o agro da tua maquiagem. Sim. É o agro da energia sim, que está movendo. Sim. Quer dizer, o agro é uma cadeia que a gente precisa também mostrar, porque as pessoas não sabem. E há uma diferença muito grande, mas a gente percebeu muito forte, nas cidades mais próximas dos centros produtores, dos grandes centros mais distantes. Essa diferença aí é que você tem um problema gigantesco da percepção por essa distância que você tem entre a pessoa que conhece alguém que planta. Aqui, em São Paulo, ninguém conhece ninguém que planta nada. Exato. Agora, se eu moro em Ribeirão Preto, eu vou conhecer. Eu tenho alguma proximidade. Sim. Então, e como a nossa imagem no exterior ela é muito produzida aqui dentro, por quê? Os representantes dos meios de comunicação estão nos grandes centros. Eles leem os nossos grandes jornais e veem essa realidade. Então, boa parte dessa imagem que o Brasil tem negativa no exterior é gerada por nós mesmos. E a gente só faz o favor de ajudá-los no protecionismo ao a gente divulgar um lado negativo. Recentemente nós vimos nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos é algo muito comum já há um tempo, essas organizações de produtores fazerem campanhas em defesa do setor e reforçando na cabeça da sua população a importância da produção de alimentos, do produtor de alimentos, né? do fazendeiro. Então, a imagem do produtor rural é uma imagem muito comum nos Estados Unidos, né?
Muito valorizada. Exato. Na Europa também, você não, Exato. Se você não fala do agricultor. Não, os recentes protestos dos produtores que foram parar na porta do Parlamento Europeu, teve uma adesão completa da sociedade, né? Então, isso mostra que há uma diferença muito grande. Aí, vocês acham que pelo Brasil ter as dimensões que tem, embora os Estados Unidos tenham uma dimensão, né, semelhante a nós também, um país muito grande, mas o Brasil ter as proporções que tem, ter a pluralidade que tem, deixa tudo mais desafiador. A gente vai ter que trabalhar com percepções diferentes, com realidades muito distintas no norte, no Mato Piba, no Cerrado. Isso intensifica o obstáculo. Desculpa. Por favor. O que acontece? Quando eu comecei a trabalhar em comunicação, eu comecei na Rede Globo, tinham 7 canais de televisão. Não preciso falar muito mais coisa, certo? Sim. Então, o que acontece? Hoje a gente vive um mundo extremamente fragmentado. E a comunicação, por isso que ela tem que ser intensiva e extensiva. Se eu quiser falar com um determinado segmento, não adianta eu usar um veículo de massa simplesmente. Porque dependendo desse segmento, a percentagem de pessoas que ele atinge é incompatível com o custo dele. Então, eu digo, essa complexidade que tem hoje é muito grande. Isso que a gente está fazendo aqui é fundamental. Como também é importante que a gente trabalhe com influenciadores. O trabalho que ela faz nas redes sociais é fundamental. Fundamental. Agora, o que falta do nosso lado? Que é o que a gente vai fazer agora, como a BAG. Buscar todos esses influenciadores, apoiar os influenciadores, buscar novos influenciadores, trazer a universidade. Nós estamos trabalhando agora junto com 9 universidades que trabalham com o agro, para trazê-los para dentro, para trazer o jovem, para mudar a percepção. Não adianta eu trabalhar um, eu tenho que trabalhar tudo. Sim. E essa é uma coisa difícil, muito difícil, das pessoas mais tradicionais entenderem. Porque há uma tendência que você fala assim, não, vou fazer uma campanha na Rede Globo e põe ali no Estadão, resolvi minha vida. Não é mais assim, entendeu? Então, a dificuldade que os segmentos têm hoje de trabalhar é de mostrar para as pessoas a amplitude, a complexidade e a duração do trabalho. Sim. Porque o nosso problema não é de vender uma coisa. Aí eu faço uma campanha de vendas, vendi, acabei com o meu estoque e liquidei meu problema. Nosso problema é de percepção. E tem uma concorrência de narrativa, né? Tem. Uma concorrência de narrativa. Esses dias minha irmã mora em Portugal, trabalha com turismo, mas nós somos do agro, né? Minha família vem do agro, a origem da minha família é do agro. Meu avô é de lá, meu bisavô é de lá, então isso é muito forte na minha família. E ela pegou um voo da TAP, chegou no Brasil e me mandou uma mensagem de voz assim: eu estou chocada com o uso do solo. Carme, a gente precisa conversar sobre esse assunto. Você precisa assistir esse documentário, mas assim, eu fiquei um pouco deprimida de como nós estamos usando o nosso solo. Falei, pronto. Falei, não, a gente precisa conversar, né? Que documentário é esse? Aonde você assistiu? De onde veio? O que estão falando? Então, assim, é ela que é do meu lado, vê todo o trabalho que a gente faz. Então, é essa concorrência. Por isso que essas narrativas sempre irão existir, mas a gente tem que fazer esse trabalho. A gente precisa ter a nossa e implantar a nossa. Quantos atores, ao se ver num momento sem grande exposição na mídia, não procuram ir para as redes sociais e eles falam assim, puxa, o que muita gente vai me ouvir falando? Se eu me tornar vegano e dizer que os pecuaristas estão ali maltratando os animais. Isso. Todo mundo para ouvir. Como é que estão maltratando emitir uma opinião sem embasamento, né? Bom, isso é sério, né? Isso é muito sério, porque são pessoas que influenciam milhares e emitem uma opinião sem embasamento e que aquilo vira uma grande verdade. E para desfazer aquilo, precisa de uma comunicação muito bem feita, que é justamente... Um exemplo bastante simples. A gente sempre ouve assim, não é? Como pode um país tão rico em alimentos ter tanta gente em segurança alimentar? Sim. O que está por trás dessa frase? A comida é cara. É cara por quê? Eu vejo uma máquina sozinha, sem ninguém trabalhando, gente ganhando dinheiro, então tem alguém...
o pobre está sendo explorado no preço do alimento. E tudo que é de melhor produzido por aqui está sendo exportado. Então, Também tem Né? essa fala também. Então, você tem esses discursos, não é? Agora, qual que é a realidade? Nos anos, vamos falar assim, 70, numa família, na média, o alimento representava 36%, 37% da receita. Sabe quanto é hoje? 17%. Claro que se você pegar uma família de salário mínimo vai ser maior. Mas eu digo assim, na realidade, o custo do alimento caiu. Por quê? O Brasil importava alimentos. Na década de 60, 70, nós éramos importadores de alimentos. E tem vários fatores. O salário mínimo, se corrigido, teve época que ele já, depende do ano que eu vou comparar, ele já foi mais de R$3.000 em dinheiro de hoje. E hoje ele é metade disso, um pouco mais da metade. Então, tem vários fatores que impactam a relação do custo do alimento com a renda. Não é? Tem a ver com alta de dólar, tem a ver com políticas públicas que achatam salários, que aumentam salários, com benefícios, com produtividade, não é? E até assim, a inflação subiu. Por quê? O chuchu, não sei o quê. Não é o chuchu que fez a inflação subir. Entendeu? Exato, sim. Mas então tudo isso fica muito ligado e dá essa visão, essa percepção negativa. Que eu estou muito otimista, que eu acho que em alguns anos a gente reverte isso. Não muitos, poucos. Mas a gente acha que em 3 anos, 4 anos, a gente vai mudar isso. Eu estive na Espanha e presenciei num supermercado uma campanha: não compre produtos brasileiros. Ah, mesmo? Mesmo. Assustador. É assustador. E o que me assusta, assim, né? Não é possível que nós ainda vamos viver essas situações em 2024, quando a gente tem numa mesma gôndola, né? Uma picanha argentina, uma picanha uruguaia, uma picanha brasileira, e há um disclaimer em cima da nossa, né? Essa picanha foi feita sob áreas de desmatamento da Amazônia. Mas aquelas pessoas que estão ali em Bruxelas, elas sabem, onde está a Amazônia. 2, onde existe a produção pecuária desse país. 3, o que é o bioma amazônico, a floresta amazônica, o estado do Amazonas. As discussões precisavam ser mais completas, né? Não, e que 95% desse desmatamento nessa região é ilegal. Exato. E isso é muito sério também, porque é desassociar o que é legal, o que é Desassociar. ilegal. Tirar, né? Separar completamente. Sim. Porque nós temos o mesmo inimigo. Exatamente. E o que eu percebo é que nós talvez estejamos discutindo isso no 24º Congresso Brasileiro do Agronegócio, repensando as nossas estratégias, mas sem deixar que essas estratégias que nós estamos discutindo hoje, elas ainda sejam válidas. O que eu percebo é que as soluções elas não são definitivas. Elas terão de ser adaptadas, não? Tem um outro fator que é muito importante, que está começando o trabalho de mudança. Todo o parâmetro que se usa para quando se fala de uso de defensivo, uso de fertilizante, uso da terra, não sei o quê, vem da Europa e dos Estados Unidos, que são países temperados. Exato, sim. Então, se você pega o que a gente... o Brasil gasta mais fertilizante que a Europa. Assim, a gente faz 3 colheitas, eles fazem 1. Exato. E de área total, né? Não é por... Não, agora divida por 3, já não precisa nem mais fazer o cálculo. Não, se a gente for para algodão, se a gente for para aquilo Então, que não é consumido, ingerido pelo ser humano... A gente, então, tem uma produção maior. Segundo, a gente tem uma desvantagem, quer dizer, a gente tem muitas vantagens de ser clima tropical, mas vamos dizer, uma única desvantagem é lá tem o inverno, congela, mata tudo. A gente não tem. A gente tem que lidar todos os dias do ano e todos os anos com precisando de defensivos para proteger a produção. Sim. A gente não tem um período do ano igual 0-0, vamos começar de novo. Eles vão vir, mas saímos juntos do zero. Aqui a gente sai sempre tendo que trabalhar. Então, se você for ponderando, analisando quanto que a gente realmente gasta, a gente vai ver que a gente consome menos que eles. Sim. Mas a percepção é que a gente gasta muito mais, que a gente consome muito mais. Por quê? Porque a gente não
faz uma comunicação efetiva, constante e diversificada. Carmen, toda essa análise do Marcos reforça para você uma percepção de que a gente tem que trabalhar nessas relações pessoais. A gente vai avançar talvez mais rapidamente e alcançar essa projeção do Marcos de em 3, 4 anos a gente ter uma mudança mais perceptível de como a sociedade enxerga o agronegócio, focando nessas pessoas, nas relações com pessoas? Com certeza, com certeza. Esse programa ele vem como um alívio, né? Justamente por todas essas percepções. E trazendo aqui, né, como os países eles estão nesse sentido de comunicação muito à frente do Brasil. Você vai nos Estados Unidos, você vai num supermercado como Whole Foods, você chega lá e daí você pega aquelas carnes e tem assim, welfare animal, bem-estar animal. E por que tem bem-estar animal? Porque aquele boi, o selo de bem-estar, aquele boi foi criado a pasto. Aqui 95% da produção é a pasto, mas a gente nem comunica que aquele animal é criado a pasto. E lá é 0,01% da produção. Então, são essas comunicações que são tão evidentes, mas que quando você chega lá, você fala, nossa, é mesmo? Por que a gente não fala mais sobre isso para fora, né? Por que a gente não comunica que esses animais estão todos a pasto? Então, é fundamental, esse projeto é fundamental por todas esses dados que o Marcos está trazendo, por toda essa necessidade que o setor tem, e por todas as transformações que a gente vive no mundo, porque hoje são tantas formas de comunicação. Eu estou no Instagram, daí me falaram, Carmen, você tem que entrar no TikTok, você tem que conversar no TikTok, porque lá tem mais vaqueiro, tem mais não sei o quê, você tem que entrar não sei aonde. Quando você vê, você está em vários meios de comunicação. Porque hoje existem muitos meios de comunicação. Sim. Então, é muito abrangente, é mais desafiador. Uma das coisas do nosso projeto é trabalhar a educação. A gente vai trabalhar a educação em 3 níveis. A gente já fechou um acordo com a FIA e com outra universidade, vamos fechar com outras para fazer cursos. Inclusive, nós vamos fazer com a FIA um curso gratuito para os associados. Vamos fazer cursos para pequenos produtores, não é? E vamos fazer material escolar. Isso é fundamental. Entendeu? É a Agora, base, né? Um É a material base. escolar sem viés ideológico nenhum, sem atacar nada, Sim. usando a base curricular e citando o que é feito, sem tentar impor nada. Não é? Porque numa guerra de convencimento, você só recrudesce. Não é? A gente desaprendeu a ouvir. Hoje você começa a falar, alguém rebate em cima e no fim ninguém ouviu ninguém. Não é? Então, nós queremos fazer um trabalho muito grande, também junto à educação, junto à área de informação, de notícias. Não é? Isso é o que nós vamos fazer, começar esse segundo semestre para frente. No ano que vem, a gente vai entrar numa área grande de eventos, não é? E logo depois, dramaturgia. A gente já tem 4 séries escritas Que para o ótimo. mercado nacional e internacional, Que maravilha. de seriados, de televisão e de coisas sobre o agro brasileiro para colocar para fora. Então, por isso que eu falei assim, é um trabalho de anos, Sim. mas que precisa ser feito, não é? Porque o brasileiro tem que saber e tem que ter orgulho do que é feito. O Brasil é líder em pesquisa. Eu não quero me alongar, mas há 2 semanas atrás eu fui num museu o Brasil fez uma lei muito boa que obriga o agricultor a devolver um material de embalagem que tenha produto químico. Sim. Tá? Para fazer essa devolução, a indústria teve que entrar, mas não foi uma obrigação da indústria, foi uma obrigação do agricultor. Isso foi muito inteligente, porque o agricultor falou, olha, eu vou comprar, mas o que eu faço com isso? Se é da indústria, ela vai lá, não vai, não registra, sabe? Agora é do agricultor. As indústrias de defensivos criaram um instituto. O Brasil é o país que mais trata e recicla embalagens de produto químico. Sabe quanto? 93%.
Sabe Isso- quanto é o segundo país? A França, 70 e pouco. Sabe quanto é os Estados Unidos? 30. É mesmo, eu não sabia desse Sim. dado. A gente precisa falar sobre isso. A gente Agora, precisa falar. A gente nós estamos falando precisa de um falar sobre isso. sucesso avassalador. Avassalador. Imagina você reciclar 93%. Quer dizer, tirando latinha de alumínio, que eu faço dinheiro numa hora, e você tem uma população que recolhe, que vai e coloca, isso não, isso dá trabalho. Dá trabalho. Esse instituto, eles fazem cerca de 4.300 eventos por ano, porque tem localidades muito distantes que não tem um posto para recolher. Então, o agricultor guarda, porque ele sabe que tantas vezes por ano vai ter um evento para ele ir lá entregar. E ele tem que entregar lavado, Limpo. limpo, quer dizer, não é... E funciona Isso tem um custo. Tem um para todo custo. mundo. Não é? Tem. Isso tem um custo para todo mundo. Mas você imagina se a gente não tratasse desse material. Claro. A poluição dos rios, a poluição da terra. Quer dizer, Indiscutível. assim, e é um trabalho maravilhoso. Quem sabe? Nós que fazemos apenas. Exatamente. Os que fazem. A população também não sabe. Não sabe, não sabe. Porque a gente não tem nenhum selo, como você falou. Não é? Então, vamos dizer assim, nós temos muita coisa para avançar. Mas a gente só vai avançar se o agro se unir. Se as vozes foram mais uníssonas. Se a problemática for comum. Claro que cada associação vai olhar o seu. Eu sou a associação do algodão, eu tenho que olhar o algodão. Mas eu também tenho que ter um discurso comum da biodiversidade, da preservação de mananciais. Quer dizer, esse discurso comum é que tem que ser coordenado com todas as associações, para que a gente vá repercutindo isso e inculcando na população o lado positivo. E que a gente não perca oportunidades, por exemplo, agora nas Olimpíadas. A gente poderia, o algodão, estar falando no uniforme, né? Claro. De todos os esportistas, a gente poderia ter levado um pouco do agro Sim. nessa comunicação. Enfim, É isso. são oportunidades para colocar um pouco do país, para colocar o setor Em em evidência. evidência. E colocar uma evidência que é vocacional do Brasil. Sim. Né? O Brasil, por vocação, é um país produtor e entregador de matéria-prima e de produtos, cada vez mais de produtos de valor agregado, de geração de emprego. Tudo isso vai mudar a discussão também para a gente repensar a desigualdade social, para a gente repensar a distribuição de renda. Isso aí. Quer dizer, A gente muita precisa coisa pensar... é colocada para o como agro, você falou, comida mas a custa distribuição caro. de renda não é o agro que Não. faz. Exatamente, não é? exatamente. A parte do agro está sendo feita. Exato. Os supermercados estão abastecidos. Como é que a gente vai gerar mais empregos para que as pessoas... E o custo do alimento está menor. Exato, isso E não precisa ser maior. dito. Só que a gente precisa também trabalhar para que as nossas populações não sejam reféns das suas necessidades. Para que elas possam tomar decisões, fazer escolhas. A gente quer deixá-las ali confinadas, né? Não, vocês têm que fazer isso. Não. Quando você gera emprego, você pensa fora da caixa. Então, você vai comer mais proteína, você vai querer pensar diferente, vai querer estimular esses setores. Isso é importante. Nós precisamos pensar as pessoas. Acho que nessa conclusão da nossa conversa, acho que a mensagem que fica é essas relações pessoais que precisam ser mais trabalhadas, né, Carmen? E essa colocação brilhante do Marcos, que é um discurso uníssono, Sim. bem alinhado. Sim. Essa problemática não ser individual, mas ela ser institucional. Sim. E aí a solução vai ser ampla também, né? Todo o setor vai se beneficiar de uma comunicação dessa forma. Carmen, para a gente concluir, como é que você avalia o otimismo que você está sentindo agora em relação à comunicação do nosso agro? Como é que você resume esse seu sentimento Eu agora? resumo como a gente enxerga uma luz mesmo no final do túnel, né? Como é um projeto que eu tô ansiosa. Eu não gosto de usar essa palavra ansiosa porque ela tem às vezes um aspecto ruim, mas eu estou ansiosa para escutar esse projeto hoje aqui, que é um projeto tão amplo, e pensar que a gente vai ter agora uma outra forma de apresentar o nosso setor que a gente tem tanto orgulho. Sim, com certeza. Marcos, como é que você,
tá carregando esse projeto, né? E 2, como é que tá trabalhando as suas emoções para colocar também esse otimismo no papel e depois em ações? Para mim foi uma experiência muito grande ter feito isso. Eu nunca fui uma pessoa ligada ao agro. Não é? Eu conto uma história, vou contar rapidinho, 15 segundos. Quando me ligaram me convidando, eu falei, olha, a minha experiência é muito vasta no agro. Piscina da fazenda do meu primo, umas vaquinhas de um lado, uns pezinhos de café do outro. Um milho para estourar uma pipoca. Aí ele falou assim, não. Isso ao nosso lado a gente tem, o que a gente não entende é de comunicação. Eu falei, então, ok, podemos meio a meio. Então, e eu me debrucei, eu me apaixonei. Eu estou desde agosto do ano passado. Eu passei 4 meses estudando o agro, entrevistando gente, fazendo pesquisa para produzir o projeto, não é? Que foi revisto pela diretoria da BAG, por outras associações, a gente apresentou para outras associações. Então, eu acho que eu me sinto engajado, eu me sinto um apaixonado, que era uma coisa que eu não era. Eu fui bastante franco com eles, falei, olha, não é muito para mim essa área. Hoje eu tenho certeza que é e defendo e não saio mais. A gente precisa de mais pessoas... Aliados, né? Aliados como ele. Exatamente. Quanto mais pessoas engajadas que conheçam, que queiram conhecer, né, Carmen? Sim. Como é importante essa abertura. Querer conhecer. Está né? aberto. Eu digo, venham às propriedades rurais, conheçam Sim. a Carmen, a Maria, o Pedro, o João, conheçam os produtores rurais. Sim. Eles estão muito distantes dessas imagens que vocês criaram, né, e que estão enraizadas na nossa cultura. Mas que bom que nós temos pessoas engajadas e querendo conhecer mais do agronegócio e criando, né, essas iniciativas brilhantes, porque isso é importante, Carmen. Ter uma visão de fora para trazer de repente. Certeza. Isso vai fazer toda a diferença, toda né? Toda a diferença. Toda a diferença. Isso é muito importante. Bom, senhoras e senhores, aí 2 craques aqui, cada um no seu setor, juntos de outros associados da ABAG também, que vão trazer essas soluções, para a gente tratar de um tema que, como eu já apontei, né, é um tema constante, porque as soluções vão se adaptando aos novos desafios que o setor, como é muito dinâmico, vai registrando, vai apresentando. Então a gente fica por aqui com essa edição deste videocast direto do Congresso Brasileiro do Agronegócio, na sua 23ª edição. Mais assuntos importantes vêm por aí. Obrigada, Carmen. Um prazer recebê-la no Notícias Agrícolas. Espero que a gente possa continuar conversando mais vezes. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz com esse bate-papo. Muito obrigada, Marcos. Um prazer. Ainda bem com o privilégio que tivemos de ter os spoilers desse projeto. Muito obrigada. Eu que agradeço e acho que a gente tem que falar muito e agradeço muito a Notícias Agrícolas por ajudar a difundir e a mudar essa percepção e fazer com que o agro seja visto como um bem e com orgulho pelo brasileiro. Muito obrigada. Nós nos colocamos à disposição para continuar trazendo notícias desse setor que mudou o Brasil. Vai continuar mudando, não é isso? É isso. Com certeza. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Bom, a gente continua por aqui. Mais informações chegando para você direto do 23º Congresso Brasileiro do Agronegócio.